E eu quero conversar com você o seguinte: você sabe que o carnaval faz parte da economia criativa, que a gente chama da indústria criativa do carnaval, que gera, todo mundo sabe desse papo já, né? Já tá saturado. Que o carnaval gera renda, que o carnaval gera empregos, que o carnaval... Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe. O sambista sabe e quem tá fora também sabe. Fecha o olho, finge que não sabe, mas sabe. Eu comecei falando, desde o primeiro vídeo, falando muito de estratégias, né? Aí a pessoa fala: Ilia, você tá repetitiva. Mas a questão não é essa, não é só essa. Tá, legal, estamos inseridos na economia criativa, somos uma grande indústria que gera isso tudo. Mas e aí? E aí? E as escolas? Elas são o que nisso tudo? Elas são reféns, elas são escravas desse grande sistema. Por quê? Porque elas não têm apoio. Se elas não têm apoio, elas não fazem parte, né, do contexto? Ou estou errada? Porque se você, né, sabe aquela história do porque a co-irmã, essa é minha co-irmã, só que aí os dois estão se engalfinhando, mas chama de co-irmã. Então é a mesma coisa. O que adianta a gente chamar de indústria criativa do carnaval, cadeia produtiva do carnaval, se as escolas não têm apoio? Se as escolas, se a produção delas é um Deus nos acuda, cada um por si, Deus por todos, fazendo do jeito que der? Entendeu? Não tem, eu preciso de visibilidade na minha escola para eu poder ver, eu poder dizer: eu existo, gente, eu existo, eu tô aqui, me apoiem, por favor. Então, como é que é esse negócio? Você sabe como é que é isso? Você sabe como é? Você faz parte desse contexto? Para você fazer um trabalho, gente, bacana, brincadeiras à parte, você tem que ter credibilidade, a sociedade tem que entender o seu papel ali dentro. Quantas brigas nós já tivemos, né? Aí na sociedade, com essas lambanças todas aí que nosso querido prefeitinho faz. Muita gente... o carnaval virou culpado de tudo, né? E a gente sabe que não é bem assim a história. Mas você precisa... quer dizer, o pessoal quer reivindicar as coisas, mas a escola... O carnaval precisa ter credibilidade com a sociedade, precisa ter credibilidade com seus fornecedores, precisa ter credibilidade dentro da sua comunidade. Quantas e quantas vezes a gente vê escola aí com problema com a sua comunidade? A comunidade não chega junto, a comunidade não fecha junto. Por quê? Porque a escola não cuida da comunidade, é simples assim. É simples assim. Então, para você participar de uma coisa que a gente possa chamar de cadeia produtiva, cadeia construtiva, indústria criativa, seja lá o que for, você tem que estar inserido no contexto. Mas você não vão inserir você no contexto se você não se colocar. Se você não... Mas não é se colocar, não, porque eu estou aparecendo tudo... Não, você tem que aparecer, mas você tem que aparecer da maneira correta. Eu chamo atenção para algumas escolas pequenas que estão chegando, escolas da Intendente Magalhães, que já começaram a entender essa mudança necessária na maneira de fazer as coisas. Tem muito chão pela frente ainda? Tem, mas elas já começaram a enxergar a como fazer. Lembra a tal da estratégia que eu falei no vídeo anterior? A como fazer uma estratégia para desenvolver o seu trabalho, para fazer parte, para se colocar dentro do contexto dessa economia criativa, indústria criativa do carnaval, porém sem ser dependente de um sistema e de um sistema apodrecido. Vamos ser realistas. O nosso sistema atual do carnaval, ele está apodrecido. Ele precisa, né, respirar novos ares, né? Se reinventar, a famosa palavra que está na moda, mas o sistema precisa se reinventar. Mas tem escolas pequenas que já estão fazendo um trabalho enxergando, elas ainda estão meio emboladas, tá? Elas ainda estão pecando em algumas coisas, mas já estão começando a fazer, já estão começando com uma visão diferente, já estão começando a fazer o seu trabalho sem ser focado só naquela coisa de desfile, entendendo que
para que isso aconteça, precisa-se trabalhar o seu pessoal, precisa-se trabalhar a sociedade que ela está inserida, ali na comunidade, nos seus componentes, a sua diretoria, os seus amigos, seus apoiadores. Ela precisa fazer um trabalho para essas pessoas agora, em paralelo, focar no trabalho de desfile. Porque é assim que é o carnaval. O carnaval é uma competição, mas ele tem uma causa social, ele tem um contexto social, afinal de contas, é Grêmio Recreativo Escola. Nós levamos o nome de escolas. Quem leva o nome de escola tem uma responsabilidade muito grande. Então nós temos a responsabilidade social e precisamos que as escolas tenham esse contexto social. Entenderam? Precisamos que as escolas tenham esse contexto social. Então isso é a estratégia, desenvolver as ferramentas, aplicar dentro do seu métier, e aí sim você poder ser chamado para dentro do contexto de participante de uma cadeia produtiva do carnaval. Entenderam? Porque fazer lives em rede social, ficar botando post no Instagram, não é fazer parte da economia criativa, nem da cadeia produtiva do carnaval. Entenderam o que eu quis dizer ou não? Deixa aqui embaixo a sua opinião. Deixa aqui embaixo porque eu quero ouvir a sua opinião a respeito. Tá bom? Então, até o próximo vídeo aí, fica ligadinho e me segue aí, tá bom?